Muito bem, retornando então às nossas atividades, vamos para mais um assunto do nosso conteúdo da disciplina Análise de Custos. Nesse caso, vamos abordar hoje o sistema de custeio, chamado custeio baseado na atividade, ou custeio ABC, ou custeio ABC, né? Depende aí como você quer pronunciar isso, tá? Então, o custeio baseado em atividade, ou custeio ABC, logicamente, ele leva em consideração, diferentemente de outros modelos de custeamento, as atividades no processo de produção, né? Então, ele não só envolve a atividade da indústria, que é onde é produzidos os produtos, como também outras atividades, como, por exemplo, a logística, a distribuição, armazenamento e por aí vai, né? Diferente do sistema de custeio por absorção, por exemplo, que simplesmente serão alocados os custos aos produtos, somente os custos diretos e indiretos, né? Custos variáveis e fixos, é, aos produtos, ou seja, até o momento em que o produto fica pronto. A partir do momento que o produto está pronto, ele é entregue para a área de venda, a partir daí ele não recebe mais custos. No custeio ABC é diferente, ele olha todas as atividades no processo de produção, não só a atividade industrial, como também atividade como logística, armazenamento, algumas, né, atividades que envolvem aí o manuseio desse produto, tá? Então, esse sistema, então, ele possibilita, né, uma apuração, uma mensuração mais apropriada, mais eficaz de todos os custos, né, que são envolvidos aí nas atividades é, para a produção, né, de determinado produto. Portanto, ele tem como pressuposto, né, que qualquer produto, né, que vai ser fabricado, eles demandam algumas atividades, né? E, logicamente, quando a gente tem atividades, nessas atividades elas vão demandar recursos, né? Então, se eu tenho uma atividade, eu tenho que ter, por exemplo, recursos como maquinários, eu tenho recursos como mão de obra, eu tenho recursos como matéria-prima, eu tenho recursos como energia elétrica, materiais, e outros, né? E outros mais. Logicamente, quando eu estou usando recursos, esses recursos eles é, correspondem, né, a gastos financeiros. Então, todos os recursos envolvem determinados gastos, tá? Então, no sistema ABC, né? Então, o que é atividade? Atividade é tudo aquilo que a empresa executa, né? E, consequentemente, consome recursos para a concretização de um processo dentro da empresa, dentro de um processo produtivo, né? Então, qualquer atividade é aquilo que é executado, né, para a concretização de um determinado processo. Então, no custeio ABC, né, o objetivo é a gente identificar, ou seja, rastrear esses custos, né? E quais as atividades da empresa que estão consumindo esses recursos. Então, eu tenho que rastrear quais são as atividades que são envolvidas no processo de produtivo e, logicamente, dentro dessas atividades, identificar quais os recursos estão sendo consumidos de forma mais significativa. Logicamente, né, que esses custos, né, então identificados os custos, né, que são os recursos que são consumidos no processo, nas atividades, esses recursos são direcionados para essas atividades, né? E depois de identificado, direcionado para as atividades, esses custos então são direcionados novamente para os produtos que são fabricados. Então, primeira coisa, se identifica as atividades, se identifica os recursos, e esses recursos são alocados às atividades e depois das atividades alocado aos produtos, tá? Então, esse rastreamento de custo, né, ele é próprio do sistema ABC, não é um processo muito simples, ele é bastante sofisticado, muito diferente do que o simples rateio dos custos indiretos de fabricação, os chamados CIFs, aos produtos, como a gente faz no sistema de custo do custeio por absorção, por exemplo, tá? Então, ele é um pouco mais sofisticado, tá? Então,
o primeiro passo, né, se faz necessário que conhecer as atividades que a empresa, né, efetua no processo de produção. Então, eu vou elencar essas atividades que estão envolvidas no processo de fabricação. Depois, eu tenho que ver, dentro dessas atividades, quais são os recursos que estão sendo consumidos. E, posteriormente, direcionar esses custos para as atividades e depois das atividades para os produtos, tá? Então, eu preciso fazer esse mapeamento primeiro. Então, não é um processo muito simples, tá bom? Bom, então, feito isso, né? A atribuição dos custos a essas atividades, então eu identifico as atividades e depois eu vejo quais os recursos que são os custos que estão sendo consumidos, né? Então eu tenho algumas situações que isso é feito de uma forma muito simples, de forma muito direta, mas tem outros recursos que não são feitos de forma direta, eles são consumidos de forma indireta. Então eu tenho que identificar, né, quais são os direcionadores desses recursos, né, que são os indicadores, né, que vão nos dizer de que forma como essas atividades consomem esses recursos. Então eu tenho que usar de alguns direcionadores, né? A gente vai ver daqui um pouco o que seriam esses direcionadores, tá? E depois, né, a atribuição desses custos que eles são inicialmente alocados às atividades, depois, posteriormente aos produtos, também são feitos com base em uso de direcionadores de atividades. Observe bem, nós temos direcionadores de recursos, tá? Que são os recursos consumidos nas atividades. Então, eu identifico as atividades, depois quais os recursos que estão envolvidos nessas atividades. E vou alocar esses recursos às atividades. Então, eu uso dos direcionadores de recursos. Depois, esses recursos alocados às atividades, eles são posteriormente alocados aos produtos. E aí eu vou utilizar de direcionadores de atividades, que são indicadores de quanto que o produto ou os produtos consomem de recurso dentro de cada atividade, tá bom? Então, tanto os direcionadores de recursos quanto os direcionadores de atividades, né, têm uma finalidade diferenciada, porque são diferentes. Entretanto, eles são denominados, né, como direcionadores de custos ou cost drivers, né? Então, eles recebem essa denominação, tá? Então, olhando assim uma etapa para a implantação de um sistema, né, de um sistema ABC, de custeio ABC, logicamente aqui de uma forma bastante simples, logicamente implantar isso, né, precisa se conhecer detalhadamente, né, a atividade da empresa, né, ou seja, cada empresa, cada tipo de atividade de indústria vai ter lá as suas características. Então precisa conhecer primeiro essa empresa e mapear, né, quais são as atividades relacionadas a cada função da administração. Né? Então eu tenho atividade industrial, eu tenho atividade que é a produção, eu tenho lá o almoxarifado, eu tenho o setor de compras, eu tenho o setor de acabamento, eu tenho o setor... Então são atividades dentro de uma indústria, né? E aí eu tenho que alocar os custos, né, a essas atividades. Identifico as atividades, identifico os custos e com base nos direcionadores eu vou alocar esses custos, né, às atividades. Né? Então, aí eu vou analisar quais são as geradoras de custos. Tá? Então, eu vou analisar os indicadores de desempenho para verificar, né, os índices de retrabalho e perda de cada processo. Então, tem que analisar cada processo, ver os índices de preço, de retrabalho, de falhas na produção, e aí eu vou apresentar os resultados, né, e faço as revisões, né, até a validação, né, do modelo. Tá? Aqui nós temos exemplos, né, de atividades e quais são os direcionadores de custo. Então, a primeira coisa eu tenho que identificar as atividades e dentro das atividades
quais são os recursos envolvidos, né, consumidos, e quais seriam, então, os direcionadores de custos, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma atividade, visitar o cliente, né? Qual é o direcionador de custo que eu vou usar? Bom, se eu visito o cliente e eu faço uma venda, então eu tenho um orçamento, eu tenho um pedido, gera um pedido. Então, esse pedido é um direcionador de custo, né? Emitir proposta de venda. Então, qual que é? É o pedido de venda, né? Por exemplo. Emitir o pedido de venda. Qual que é? O pedido de crédito. Desculpa. Aí eu tenho que analisar o crédito do cliente. Então, eu analiso a direcionadora é a requisição de compra. Aí eu vou olhar para o lado do ponto de vista das compras. Eu vou fazer cotação com os fornecedores, ordem de compra. Aí eu compro a ordem de compra. Recebe o material, a nota de entrada. Vou provisionar o pagamento, a nota de entrada. Aí eu estou com o produto, aí eu vou planejar a produção. Então aí as ordens de produção, aí para fazer o produto eu vou ter que movimentar material, eu tenho que buscar material no almoxarifado, levar para a linha de produção. Então isso gera uma requisição, né, da linha de produção para o almoxarifado. Então as requisições efetuadas ao almoxarifado seria o direcionador de custo. Produzir, está pronto o produto, eu vou faturar isso, tem a nota fiscal de venda. Aí eu vendo a prazo, eu tenho que cobrar documento de cobrança, faço o recebimento, o direcionador é o documento de cobrança, e aí eu tenho a contabilidade, né? Então, vou contabilizar tudo isso, então eu tenho as notas de compra e de vendas, né? Então, as compras, as faturas de compra e as faturas de venda serão contabilizadas, então o direcionador na contabilidade seria isso. Então, isso são exemplos de atividades, então mapeio todas as atividades e identifico dentro das atividades quais são os direcionadores de custo. Porque cada atividade dessa aqui envolve o consumo de um recurso. Ora, se eu vou visitar o cliente, eu tenho que mandar o funcionário. Então o funcionário vai se deslocar, fazer a visita, e isso está o quê? Consumindo recursos. Tá certo? Aí eu vou vender, vendi, né? Então vou ter que alguém que fez a visita, vai lá para o departamento de faturamento, ele vai emitir a proposta de venda e vai emitir o pedido de venda. Então, está consumindo recurso, né? Então, feito o pedido. Tá feito o pedido. Mas aí eu preciso aprovar o crédito do cliente. Então, vai lá para a área de crédito, né? Os analistas de crédito vão analisar os dados do cliente, vai aprovar ou não a venda. Aí eu tenho o quê? Aprovado, tem a requisição de compra. Aí sim, eu vou faturar, tá? Vai ser faturado. Então, enquanto o analista está fazendo isso, ele está consumindo recurso. O salário deles é recurso, os encargos são recursos. E aí eu vou comprar matéria-prima, produtos, eu vou cotar fornecedores. Então, tem alguém que vai fazer esse trabalho. Então, ele é um custo, ele gera um custo, né? E aí eu emito a ordem de compra, cotei, fiz a cotação, peguei o menor preço, a melhor condição de compra, melhor prazo, melhor preço, vou comprar. Aí faz a ordem de compra. Chega o material, alguém vai receber esse material e vai armazená-lo no almoxarifado. Está consumindo recursos. É uma atividade, com base na nota de entrada. Alguém vai ter que fazer o pagamento, provisiona o pagamento, o contas a pagar vai cuidar disso, então está consumindo recurso. E aí, por aí afora. Então, cada atividade dessa aqui tem pessoas, né, processos que estão sendo ocorrendo na empresa e esses processos estão consumindo recursos. Então, eu preciso identificar como que eu vou ratear esse custo às atividades. Aqui, mais um exemplo, né? Então, um exemplo, né, de atividade. Departamento de compra, né? Eu tenho atividade, ó. O que um departamento de compra faz? Compra material, vai contatar fornecedores. O almoxarifado, ele recebe material, ele movimenta material, são atividades. A administração da produção, ele programa a produção, controla a produção, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, uma área de confecção, por exemplo, isso aqui seria muito apropriado para empresas de confecções, então eu tenho aqui a produção. Então eu tenho a turma lá, que, né, o pessoal da linha de produção que faz o corte e a costura, né? Então quais são as atividades? Cortar e costurar. Tá pronto, vai para o acabamento, né? Quem cuida do acabamento vai fazer o quê?
né, checar, né, o acabamento, a qualidade e vai despachar os produtos. Então, para você ver que num departamento de compras, né, num departamento, né, numa empresa, você teria todas essas atividades. Você teria os departamentos, que são, né, que tem na empresa, e quais as atividades que acontecem dentro de cada departamento. Tá? Isso é um exemplo de como deve ser mapeado. E aqui nós vamos pegar, por exemplo, outro exemplo, né, dentro da indústria, né, por exemplo, os custos indiretos, né, que não são diretos, esses custos que acontecem dentro da empresa, dentro dos departamentos, e quais seriam os direcionadores. Então, por exemplo, um aluguel, né, ele é um custo indireto. Então, se eu tenho um prédio da fábrica e dentro desse prédio eu fabrico o produto A, B e C, quanto de aluguel eu vou atribuir para cada produto? Então, qual o direcionador de custo? A área utilizada por cada atividade. Qual a área ocupada pelo produto A, qual a área ocupada pelo produto B, qual a área ocupada pelo produto C. Então, com base na área, eu vou direcionar esse recurso para cada um, para os produtos, tá? Ou, né, para os produtos, tá certo? Então, esse é o direcionador direcionador de recurso. Né? Então, eu vou alocar, né, eu pego o aluguel e distribuo para esse produto. A energia elétrica consumida, se não é uma energia elétrica, é, eu tenho a energia elétrica, a fatura de energia elétrica do prédio. Então eu vou ver os medidores, né, que estão nos departamentos. Ah, mas eu não tenho medidores em cada departamento ou em cada área de produção. Eu não consigo fazer isso. Então eu vou usar de algum critério, né? Ou hora máquina, né, eu vou estimar a quantidade de quilowatts-hora que cada departamento, de que cada produto consome. Salário de supervisão. Pô, o cara é o supervisor da fábrica, ele supervisiona a linha de produção A, B e C, né? É um custo indireto. Então eu vou pegar a folha de pagamento, né? O registro de tempo e entrevista que eu vou fazer para tentar identificar isso. Então cada um desses aqui a gente tem que descobrir qual seria o direcionador de recursos. Por exemplo, a depreciação, né? O valor dos ativos depreciados usados pela atividade. Então eu tenho a depreciação total, né? Então eu vou pegar cada ativo que é depreciável e vou fazer a depreciação um por um, né? Material de consumo de acordo com as requisições de cada uma dos departamentos ou produto, né? Da mesma forma, seguro, tá? Então, isso aqui são exemplos de recursos que são consumidos e quais seriam os direcionadores desses recursos. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo, né, hipotético, né, de como tudo isso acontece. Então, vamos pegar aqui a companhia Jama, né, que ela produz, né, então tem o produto X, Y e Z, né, o preço de venda de cada um, né, a produção mensal em quantidade e os custos indiretos. Tá? Então, R$ 2 para unitário para cada produto X, 3 para cada produto Y e 5 para cada produto Z. E aí os custos indiretos de fabricação são aluguel e seguro, mão de obra indireta, material de consumo, num total de 150 mil. Tá? Então, seriam os custos indiretos, porque os diretos, né, os custos diretos, eles são alocados diretamente. Né? Então, a matéria-prima de X é a matéria-prima de X, consumiu é custo direto. A mão de obra direta de X é mão de obra direta de X, não precisa de critério de rateio. Ele é feito de forma direta, né? Mas os indiretos não, é preciso de critério de rateio, tá? E aí eu tenho as atividades desenvolvidas pela companhia, né? Então tem a atividade de compra, o departamento de compra, o departamento de produção e o departamento de acabamento, tá? Então o departamento de compra faz o quê? Compras, é a atividade. A produção, eu tenho a atividade industrial 1 e 2, né? Atividade industrial 1 e 2. E o acabamento, ele faz o acabamento e faz o despacho dessa mercadoria para a área de venda, né? Despachou, tá? Despachou, né? Tudo isso consome recursos, né? Consome recursos. Quais são os recursos? Está aqui os recursos, tá certo? Está aqui o recurso. E a cada atividade, identificamos a atividade.
Agora nós vamos fazer, né, ver os critérios, né, de como vai se fazer o direcionamento, né, do direcionamento. Por exemplo, aluguel e seguro, né? Aluguel e seguro. Então nós vamos direcionar, né, o direcionador vai ser a área utilizada por cada atividade. Né? Por quê? Porque o aluguel, né, e o seguro, eles dependem da área. Né? Então, eu aluguei um prédio de X metros quadrados. Eu fiz o seguro de um prédio de X metros quadrados. Então isso me dá o custo desse seguro e desse aluguel. E aí eu tenho o produto X, Y e Z que estão sendo fabricados dentro desse prédio. Então eu vou usar a área consumida por cada um desses produtos para direcionar, né, o recurso consumido, que é o aluguel e seguro, às atividades. Tá? A mão de obra indireta, né? Ela é atribuição direta, atribuída direta às atividades, porque cada uma delas tem funcionários indiretos próprios, né? Então, no caso, são próprios, mas são indiretos. Então, os valores atribuídos pelo departamento de pessoal, então lá o departamento de pessoal, como ele tem a folha de pagamento, e cada atividade tem os seus funcionários indiretos, então ele já faz a folha de pagamento separada, né? Ou seja, cada departamento tem sua folha de pagamento. E aqui já dá o valor da mão de obra indireta de cada uma dessas atividades, né? Desses departamentos. Então, o departamento de compra custa 10 mil, do industrial 1, né, 30, do industrial 2, 40 e assim por diante. Tá? Então, o próprio departamento pessoal já faz esse controle. O material de consumo, né? É feito através da requisição de material por cada um dos departamentos ao almoxarifado. Então, com base nas requisições, né, eu já tenho o custo, né, de cada departamento, de cada atividade. Então, os direcionadores é muito simples, né? Aqui fica mais simples porque cada um faz a sua requisição, né? Então, o almoxarifado já totaliza isso no final do período, no final do mês e fala, olha, compras foi tanto, né? Cada um já tem o seu total, tá bom? Com base nisso, então, né? Nós temos aí, então, para deixar mais claro, né, para saber, por exemplo, com relação ao aluguel e seguro, quantos que cada departamento, cada atividade consome diária, né? Então, por exemplo, compras tem 20%, 25%, industrial 2, 30% e assim por diante. Sendo que no total, né, você tem 100% da área ocupada, tá? As atribuições por atividades, né? Então, por exemplo, né, aquilo que a gente disse, o aluguel e seguro, eles são atribuídos a cada atividade com base no percentual da área, né? Então a gente já viu na tabela anterior quantos por cento da área. Então a gente pega os 40 mil de aluguel e vai fazer o rateio. Então, com base no percentual da área, a gente tem cada custo atribuído à atividade. A mão de obra indireta é dado pelo departamento de pessoal, já dá aqui 90 mil, né? E o material de consumo dado pelas requisições, né, soma aqui 20 mil. De tal forma que os 150 mil dos custos indiretos foram alocados às atividades, olha, aqui está alocadas as atividades, pelos direcionadores, que no caso aqui é a área, aqui a quantidade de funcionários, a própria folha de pagamento, que são os funcionários em cada dado pelo departamento pessoal, e aqui com base nas requisições, né, que cada departamento fez ao almoxarifado. Então, foi distribuído aí os custos de 150 mil para as atividades, tá certo? Então, agora, a atribuição dos custos que foi feito às atividades, né, vai ser feita agora através de um direcionador de atividade, que é um indicador, né, de quanto cada produto consome de cada atividade. Olha, primeira coisa que a gente diz, identifica as atividades
identifica os custos, direciona os custos para as atividades. Depois de direcionados para as atividades, esses custos são direcionados aos produtos. E aí nós vamos usar dos direcionadores de atividades para alocar os custos aos produtos, tá certo? Quanto que cada produto consome de recursos de cada atividade. Então vamos aqui supor, né, uma composição do direcionador de atividade conforme o quadro abaixo. Então, compras, né, o direcionador vai ser o número de pedidos. Tá? Então, com base no número de pedidos. Nós temos 100% dos pedidos, e aí, qual o percentual que cada produto fez de pedidos, né, junto ao departamento do departamento de compra? Olha, foi essa distribuição. A atividade industrial, o tempo de produção, né? Então, a gente vai pegar quantas horas foram demandadas de produção e ver quanto que cada produto consumiu de horas, de tempo, né, do total de horas. Então, faz um percentual. Da mesma forma, a atividade industrial 2. O acabamento, né, o tempo que leva para se fazer esse acabamento, que é o tempo de operação, ou da operação. Então, mensura quantas horas foram e distribui conforme a demanda de cada produto. E o despacho da mesma forma. Então aqui a gente tem os percentuais que serão aplicados dentro do custo de cada uma das atividades, que serão alocados aos produtos. Tá? Então a gente tem aqui o quadro resumo dos custos que foram atribuídos então aos produtos. Então, após atribuídos ao departamento de compra, que era 20 mil total, com base naqueles números de pedidos, foi distribuído dessa forma. Né? A atividade industrial 1, que consumiu 45 mil de recursos de atividade, vai ser alocados ao produto X, Y e Z, com base o quê? No tempo de produção, na quantidade de horas, né, cada produto. O 2, né, 60 mil, com base no tempo de produção, né, no tempo de produção, quantidade de horas alocada a cada produto. O acabamento, né, o tempo que levou para fazer a operação, o tempo para fazer os acabamentos, quantidade de horas, distribuído. Despacho da mesma forma. De tal forma que cada produto recebeu aí a sua alocação dos seus custos, tá certo? E aí, logicamente, feito aí pela quantidade que foi produzida, né, os custos unitários aqui foram divididos pela quantidade produzida, né? Inicialmente nós já dizemos que os custos indiretos unitários eram 2, 3 e 5, né? E aí o custo unitário total chegou-se nesse valor para cada produto. Então observe aqui que é um pouco mais complexo, né? Para quem conhece o sistema de custeio para absorção, ele não se prende apenas aqui, por exemplo, na atividade industrial. No custeio por absorção, a gente pega a atividade industrial única e simplesmente, ou seja, a compra de matéria-prima, né, né, pessoas que fizeram a compra da matéria-prima não entra no custo, no rateio de custo. Após o produto estar pronto, né, por exemplo, atividades como estocagem, por exemplo, despacho, estaria fora do rateio no sistema por absorção. Então, aqui não. Então, todas as atividades que envolvem o processo de produção, seja ela industrial ou não, elas vão entrar na composição do rateio de custos baseado em atividade, no custeio ABC. Então, aqui está um exemplo, né, de como que isso pode ser feito. É um pouquinho mais complexo. Ele às vezes não é utilizado do ponto de vista contábil, porque existe aí uma restrição por parte da Receita Federal, da legislação tributária, que não aceita outro sistema de custeamento para fins contábeis, a não ser o custeio por absorção. Mas ele pode ser muito bem utilizado como um sistema gerencial de custos
né, para que a gente consiga, para que a empresa consiga mensurar de uma forma mais precisa, né, os custos, né, envolvidos em todas as atividades de produção. Tá certo? E logicamente ele procura identificar aqueles custos que são aquelas atividades que estão envolvidas na produção, quais são os seus custos, e procura, de certa forma, reduzir ou eliminar ao máximo aquelas atividades que não agregam valor, né? O custeio por absorção procura sempre valorizar atividades que agregam valor e reduzir ou eliminar aquelas atividades que não agregam valor aos produtos. Tá? Então, esse é o modelo de custeio pelo sistema ABC ou custeio ABC. Tá certo? Então é isso, pessoal. Aí estão as referências que foram utilizadas para esse trabalho. Aí o livro de Contabilidade de Custo do professor Eliseu Martins, que é o melhor livro que a gente tem, né, eu reputo como o melhor, né, livro de custos. E tem esse livro do Viceconte, que inclusive é o modelo, né, que foi demonstrado aqui nessa apresentação. E no final deixo aí, né, essa mensaginha para vocês. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.